Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha, né? A todos os seus amigos, conhecidos, familiares. Gente, mais um vídeo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. No último vídeo, nós terminamos Segundo Reis, versículo 18, né? Agora nós vamos iniciar aqui no 19 de Segundo Reis. Vamos embora, né, gente? Ler a Bíblia, ter ela como nosso escudo diário de vida, né? Vamos ver o que Deus tem aqui para o povo, conhecendo a palavra de Deus, que acredito sim que a palavra de Deus, ela é tudo, né, na nossa vida. Ela é nosso ponto central da nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Devemos andar sempre com ele, gente, porque a gente vê como o mundo tá, as concupiscências estão aumentando, né, o pecado, a imoralidade tá crescendo de uma forma muito estrondosa, mas a Bíblia nos diz, né, que aquele anda com Deus, que tem a palavra de Deus no seu coração, que é temente a Deus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus cuida dos dele, Deus cuida dos seus, né? O pecado, ele pode abundar no mundo. Mas a graça de Deus vai super abundar. Acho que é assim, né? Abundar. Abundância. Deus vai ser abundante, porque foi ele que formou tudo do nada. A gente lê aqui em Gênesis, não tinha nada, era vago, era um espaço vazio. E através do falar de Deus, ele criou tudo. Você olha assim para o mundo, assim, a perfeição, né, de Deus. Eu vejo assim, os pássaros cantando. Você vê a riqueza na nossa terra, de frutos, de flores, assim, nos oceanos, os peixes. Nossa, é lindo. Deus fez assim tudo perfeição, né? Ainda, infelizmente, tem pessoas que não acreditam, né? Acreditam na teoria, mas vamos para a muita conversa, né, gente? Vamos embora para a leitura da palavra de Deus, que é a que nos salva. Aqui em 19 está falando assim, 19, segundo Reis, Ezequias ora na casa do Senhor. Bora, né, pessoal? Ó, e aconteceu o quê? Tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dar à luz. Bem, pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direi ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Serfafaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor.
Ezequias se estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é o Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras. E lançaram... Ai, gente, perdoa aí que apareceu um negócio aqui. Nem sei se ficou no vídeo, peraí. Voltando, pessoal. Eu acho que não ficou, né? Na hora lá, depois vamos ver. Voltando à leitura. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemastes? E contra quem alças a voz? Ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias. Entrarei na sua pousada, extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meu pé sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de deserto. Por isto, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, o tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com o escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E o tomaram, e o puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então diz Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz, a embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo enviou Berodaque, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvido. Ele mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata ou ouro, as especiarias e as melhores ungüentos, e a casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Diz Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederam de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água da cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Refiziba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor disse para Davi e Salomão, seu filho: Nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contando que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que ele tem ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria,
e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa e o vira para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos seus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém. De um ano ao outro extremo. De um ao outro extremo. Afora o seu pecado com que fez Judá pegar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos feitos de Manassés e tudo quanto fez, ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Nossa, gente, começou uma barulhada aqui, gente. Tava uma paz, mas agora começou a barulhada. E minha maguinha, a garganta tá seca. Amon é um mau rei. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu a ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Josias reina sobre Judá. Gente, eu nem sabia que Josias foi rei. Josias era o nome do meu pai. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei, Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon, que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. 22. Josias repara o tempo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Bosgate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E o que deem na mão do que tem cargo da obra. E estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. E Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor, por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Uda profetiza. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filha de Diquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira.
por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Porque por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Perdão, pessoal. 23. Josias renova a aliança do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. Peraí, pessoal, deixa eu um negócio aqui. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou essa aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. E o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sudomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos, em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés, nos dois átrios da casa do Senhor. E, esmiuçados, os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Masite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques, encheu o seu lugar com ossos de homem. Idolatria destruída. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó. O esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou esta palavra. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Depois disso, também Josias tirou todas as casas dos altos,
que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito, para provocarem a ira do Senhor. Ele fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que os sacerdotes e Uquia acharam na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com o que ardia contra Judá, porque todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse ao Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Mexido. E os seus servos num carro o levaram morto, de Mexido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Jeoacás reina. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de... Tá quase acabando, gente. Pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Reinado de Jeoiaquim. Também Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim. Porém, a Jeocás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, tributou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra para a dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jeoiaquim, ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos galdeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas de reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neustã, filha de Eunatá, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada.
Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia o tomou preso, no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a todo a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros na terra, na guerra. A esses o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio rei, em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Hamutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. 25. Jerusalém é destruída. E sucedeu o que? No ano 9 do 10º reinado, no mês 10º ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levaram contra ela trincheiras em redor. Levantaram. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Ao 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade, em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na campina de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, como Jerusalém, todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todos os exércitos dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, um mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinham peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a este era a outra coluna com rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guarda do umbral da porta. E da cidade tomou um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens de que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. E tomando os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso
para fora da terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os homens que o rei de Babilônia puseram a Gedalias por governador, vieram a Gedalia a Misba, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho do Macaatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens. E ele disse: Não temais ser servos dos galdeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias. Ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele, em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, ao 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei lhe foi dada, subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Gente, acabamos o livro 2º Reis, né? Da gente ver aqui, como se diz, gente? Tudo o que os reis fizeram de mal, tudo teve a consequência depois, né? Daí o rei lá, o Nabucodonosor veio, levou o povo, né, cativo, foram levados para Babilônia, servia a eles, por causa do quê? Da desobediência, né? Então a palavra ela é tão assim, a gente vê aqui na Bíblia, fazendo assim, que aquele que foi fiel a Deus, Deus guardou. E eles morreram em paz. Mas aqueles que foram contra Deus, levantou os altares, levantou os ídolos, fizeram o que era abominável aos olhos de Deus, teve as suas consequências. E até hoje é assim, né, gente? O que a gente faz de mal vai ter a consequência, e o que a gente fizer de bem, Deus vai ter a consequência do bem, o que fizer de mal vai ter a consequência do mal. E a Bíblia, Deus ele não mudou, ele é o mesmo de quando fundou a terra, fez o mundo. Então, gente, nós terminamos aqui o 2º Reis. Espero que vocês leiam, que vocês compartilhem, né? E um beijo no coração de todos vocês. No próximo vídeo nós começamos em Crônicas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Próximo vídeo da palavra de Deus, se assim ele permitir.